Então, pessoal, vamos falar, né, sobre o mundo antigo, as civilizações antigas do mundo, que é a civilização egípcia, além da civilização mesopotâmica, ok? Então, vamos lá. Tem mais alunos chegando aí agora. Quem entrou agora, que é o caso do Padre Gomes entrou agora. 426, ok? Então, gente, olha só. Vamos fazer uma recapitulação. Na primeira, nós estudamos sobre os primeiros seres humanos da história, ok? Como que eles utilizavam a natureza, eles eram, esses primeiros homens que surgiram, os primeiros seres humanos, vocês sabem que lá no início, né, eles eram nômades, caçadores, coletores, da coleta, né, de frutos e raízes. Depois desses homens passaram a as maiores revoluções agrícolas, a maior revolução foi a agricultura, né? Eles passaram a sedentários, né? E com isso, a evolução foi acontecendo na vida desses estados pelos 4 cantos do mundo. Então, pessoal, nós vamos falar agora, né, sobre o mundo antigo. Esses povos aí dessas civilizações desenvolveram o conhecimento, eles promoveram o conhecimento nas diferentes, em várias áreas. Eles começaram a desenvolver a escrita. Vocês viram aí que até o período neolítico eles ainda não tinham uma forma de comunicação, né? Aliás, tinham, na qual eles expressavam sentimentos, né? Eles expressavam coisas, um diário eles desenhavam na parede, nas pinturas rupestres, coisas que aconteciam no seu dia a dia. Então, nessa pintura de comunicação, né, eles foram avançando nos campos do conhecimento, nas formas de se comunicar. Então, surgiu a escrita, né? Houve o surgimento da usando. Então, nós vamos saber tudo isso agora nessa unidade, sobre o mundo antigo, né? Então, eu queria que vocês olhassem, né, sobre essa imagem e depois nós vamos falar sobre essa pessoa, né? Nós temos aí uma imagem de Assurbanipal, ok? Um rei muito importante do mundo antigo, né? No mundo mesopotâmico, que é o rei Assurbanipal. Então, olha, em geral, desses 2 reinos antigos, que é a Mesopotâmia e o Egito. Eu vou generalizar tudo. Depois nós vamos falar separadamente, né? Só da Mesopotâmia e depois só derem escrever o que está escrito no meu quadro. Eu vou colocar o quadro aqui agora no caderno. Então, quem não está com o caderno aí, ó, 1 segundo rapidinho para ir lá e buscar e abrir o caderno, tá? 1 segundinho para buscar o caderno aí. Enquanto eu organizo aqui o quadro para aparecer bem claro para vocês. Ai, ai. Vou levantar um pouquinho. Espera aí. É para escrever isso aí? Pode começar? Escrever isso aí? Ô, professora, afasta mais um pouco a câmera. Não tá dando para ver tudo, não. Arreda um pouco para trás, professor, o quadro. Então, pessoal, olha só. Eu espero que esteja dando para ver, que todo mundo vê. Eu vou chegar um pouquinho para cá, ó. E outra turma. Pode começar a escrever, professor? Antiguidade Oriental. Ou mundo antigo. Tá dando para todo mundo enxergar direitinho? Sim. Sim. Antiguidade Professora. Oriental. Oi. É civilizações do quê? Ó, primeiro, civilizações, isso, tá? Civilizações têm umas teorias de regadio,
Ok? Risco escrito vales dos grandes rios. Dos grandes rios. Eu vou levantar aqui para vocês verem. Ó, grandes rios. Ok? Entre parênteses, o Egito. Aí depois, Tigre e Eufrates. E na frente de Mesopotâmia, eu coloquei um espaço. Na frente, vocês podem colocar o que significa Mesopotâmia? Significa terra entre rios. Falta um S aqui. Terra entre rios. Ô tia, em cima do Vale dos Rios Grandes, o que tá escrito mesmo? Em cima, Professora, civilizações agrárias de regadio. professora, qual que é que tá escrito nesse? Antiguidade, orientações? Oriental. Antiguidade Ah, tá. oriental. Tá bom? Pronto, todo mundo pegou? Terminei. Peraí. Vou ler de novo, ó, para vocês conferirem aí. Aí depois vem um asterisco escrito Gil. Aí depois tem o Vales dos Grandes Rios, Nilo, entre parênteses, Egito, e Mesopotâmia. E aí os rios. Ok? Eu não tô... Uhum. Todo mundo pegou? Não, que minha câmera ficou preta. Aí, Eu não tô te vendo. Peraí, tia. Você saiu. Deu certo, Gustavo? Peraí, que você... Pronto, pessoal? Então tá. Depois eu vou escrever outra coisa. Eu vou explicar isso aí agora, tá? Sobre isso aí que vocês escreveram, né? Vocês anotaram aí direitinho. Antiguidade, ajudar agora do mundo antigo. Então, pessoal, olha a Mesopotâmia, quanto o Egito, tá atrasando minha imagem. Quanto o Egito, elas são civilizações, por quê? Agrárias, viviam da agricultura. E por que essa palavra de regadio? Por quê? Ok? Por isso que elas são chamadas de civilizações de regadio. Atividades agrícolas e elas dependiam do rio. O Egito dependia do rio Nilo e a Mesopotâmia e do rio Eufrates, né? Então a Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, hoje é o atual Iraque, tá? Não esqueçam disso. Onde é a Mesopotâmia? Hoje é o atual Oriente Próximo, tá? Guardem esse nome, Oriente Próximo. Hoje, nos dias atuais, essa região se chama Oriente o quê? Quem sabe? Oriente Médio. Médio, muito bem. Então, antigamente, Oriente Próximo e hoje é Oriente. Vocês já sabem aí os significados, né, de Mesopotâmia, que Mesopotâmia, ou seja, uma região que está entre dois rios. Que rios seriam esses, tá? Então, os três principais rios que são considerados o berço da civilização e o rio Eufrates. Então, agora, né, nós vamos falar aí sobre os povos que habitavam essas regiões. Olha só, a Mesopotâmia foi uma região habitada por vários grupos humanos de diferentes culturas, né? A palavra e o local recebeu esse nome por estar entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente, a maior parte dessa região corresponde a feita no favor. Na verdade, segundo, né? Todo mundo marcando esse segundo parágrafo, a Mesopotâmia, né? Os principais povos. Então, os principais povos que habitavam a Mesopotâmia, sírios e os povos babilônicos, ok? Então, a facilitava... Eu vou colocar no parágrafo. Qual segundo parágrafo você está falando?
Página 426. Aí onde está escrito Velho Apostila. Mundo. Abaixo da foto, gente, do Assurbanipal. Entenderam? É para marcar o primeiro. Marcaram aí? Então, essas três civilizações, né, foram as civilizações principais aí dessa região da Mesopotâmia, que eram os sumérios, a planície fértil, né, desses rios, ela facilitou aí o desenvolvimento, né, dessas sociedades, igual, por exemplo, a geografia chamada de onde hoje é o Oriente Médio. Então, esses povos viviam de forma muito difícil, né, por causa desses acidentes no relevo. O relevo não favorecia muito para a acidentada, ou seja, eram relevos que tinham depressões, relevos com áreas com planícies e outras áreas. Era um relevo, forma de relevo instável. Então, não tinha uma estabilidade no relevo. Então, nessa região, né, começaram a organizar uma vida sedentária, né, a viver nessa região de forma sedentária. Por quê? Ali eles encontravam tudo que eles precisavam, mesmo tendo essa dificuldade com esse relevo que deu. Então, pessoal, olha só, aonde essas antigas civilizações elas se desenvolveram foi em torno dos rios e de água, porque principalmente a atividade delas, a atividade econômica dessas pessoas era agricultura de água, né? Então, continuando aqui, esses povos, né, eles conviviam pacificamente, coletivo, né? Eles dividiam tudo. E aí, com o passar dos anos, eles começaram a brigar por disputa de terras, né? A disputar pacificamente, né? Todos eles viviam de forma passiva. Eles começaram aí a brigar por causa de terra, ok? A brigar por causa de terra. Então, e isso deu origem a um processo de exploração do trabalho. Ou seja, eles começaram a escravizar. Que brigaram? Oi? Que brigaram pelas terras? Então, eles começaram a brigar por causa de terra, por posse de terra. Quem? Eles viviam de forma passiva, famílias começaram a aumentar e eles começaram aí a ter os primeiros conflitos. Vocês vão ver aí, da agora para frente, essas civilizações, elas guerreavam muito por causa de terra, ok? Então, essas brigas aí por causa de terra, de posse de terra, né? Por quê? Outro fator que eles brigavam por causa de terra, João Pedro César, que as pessoas, elas queriam ficar próximas aos rios, que eram as terras mais férteis. Lá no Egito, vocês vão ver que a civilização egípcia, ela se divide em terras altas e terras baixas. E essas terras eram disputadas. Por quê? Que era o rio que originou o Egito, né? Então tem uma frase de Heródoto. Todo mundo aqui sabe quem foi o Heródoto, né? Quem lembra quem foi o Heródoto? O pai da história. Muito bem, João Pedro Gomes. Heródoto é chamado de o pai da história. Uma frase assim, muito interessante a respeito do Egito. Ele falou que o Egito, né, é uma dádiva do Nilo, ou seja, o rio Nilo, ele trouxe o Egito, ele surgiu a partir do rio Nilo, né? Então, ele trouxe aí essa região, o rio Nilo trouxe o Egito para as pessoas. Por quê? O Egito só existiu porque a civilização egípcia, ela começou por causa do rio Nilo. Então, pessoal, olha só, olhando esse mapa aí da região da Mesopotâmia, vamos todo mundo olhar o mapa da página 4. Mapa da página 427. Tudo isso que vocês estão vendo nesse mapa é a região da Mesopotâmia, ok? Pelos povos, ela se divide entre os povos sumérios, os babilônicos e os povos assírios. Então, para guardar o nome desses povos, eu vou pedir para vocês marcarem o segundo parágrafo aí, que os povos principais da região da Babilônia. Marcaram isso, o segundo parágrafo? Segundo parágrafo da página 426, lá embaixo. É para marcar, ok? Ok. Então, tá bom. Então, olhando para o mapa. Olha só, olhando o mapa,
Quem foi? Vou Professora. fazer uma pergunta aqui. Eu quero ver se vocês sabem analisar mapa. Dedinho aí na tela, vou tentar responder. Então, olha só. De acordo com o mapa e com a legenda do mapa da Mesopotâmia, qual foi o povo que tinha o maior império dentro da Mesopotâmia? Assírio? Qual foi o maior império na Mesopotâmia? Muito bem. Foi o império que existiu, né, no primeiro milênio antes de Cristo, ou seja, nos primeiros 1000 anos depois de Cristo é contado a partir do nascimento de Jesus, que a partir do ano 1. A partir do ano 1 nós temos 2020 anos contados a partir do nascimento de Cristo. Lembram disso, né? Nós estudamos sobre isso em sala de aula através da linha do tempo. E tinha o maior império aí do reino mesopotâmico, da região da Mesopotâmia, era o Império Assírio da Mesopotâmia, era o Império Babilônico, e o povo que tinham, então, os Sumérios, ok? Sumérios eram aqueles que tinham uma parte menor aí. E em segundo lugar, o Babilônico, e em terceiro lugar, o Império os Sumérios, né? Sumério. Então, onde está a região da Mesopotâmia é onde fica o atual, onde? Oriente Médio, onde está o atual Iraque, né? Onde atualmente está. Então, pessoal, olha só. Então, essa região do Oriente Próximo, como era chamada antigamente, é uma região de um relevo muito difícil. Por quê? Ela é parte de montanha, parte de planície, né? Inclusive, aí, perto do povo egípcio, aí tem uma... Deserto de Saara. Deserto da Arábia. Muito bem. Qual? O deserto do Saara. Isso. O deserto do Saara fica em qual continente, pessoal? O deserto Egípcio. do Saara. Africano. Acertei? Muito bem. O deserto do Saara, porque tem 3 grandes desertos aí, um dos maiores, pessoal. Saara. Essa área aí de fronteira, né? Olha lá para os Montes Zagros. Acharam o mapa? Achei. Pois é. Aí Achei. nos Montes Zagros, né? De cadeia montanhosa, né? Então, essa região, que é também no Oriente Médio, né? Então, gente, aos desertos da Jordânia, da Síria, falando disso, meu sonho é completamente diferente de tudo assim que a gente imagina, sabe? Com a paisagem da Jordânia, tem ideia, né? Deixa eu ver. Então, R$1 gente, milhão por pessoa. Isso. Então, olha só, gente. Então, essa região de clima árido, toda a região desértica, ela é uma região de clima árido, ou seja, nada árido, né? O clima árido, ele não é propício para a agricultura. Então, essa região desértica chove pouco. A característica é isso. Além de ser quente, com temperaturas altas. Então, olha só. Essa região aí dos Montes Zagros, né? Ela por isso que é uma região de difícil acesso, porque eles passaram a conviver com esse relevo acidentado. Uma região onde chove pouco. Observa essa foto aí, ó, embaixo da Cordilheira Zagros, da Cordilheira de Zagros. Isso não né, gente? Vê que é um local de pouquíssimo, assim, ó. Tem uma plantação lá embaixo. Em cima nós temos relevo desértico, né? Com características de montanhas de areia. De noite deve fazer um friozinho. Pois é. Deve dar noite, mesmo. né? Aqui, lá As temperaturas lá, das maiores temperaturas durante o dia para as menores temperaturas durante a noite. O humano aí, né, nessa região da Mesopotâmia, ela vem desde a pré-história, que nós estamos estudando, né? Então, né, o cultivo de algumas plantas que não necessitavam de irrigação, que necessitavam somente de chuva. Então, essa chuva e as poucas chuvas que ocasionavam nessa região. Então, essa mudança dos homens pré-históricos, da caça, e durante muitos anos, esses povos, eles foram se tornando independentes, né? Eles foram ficando independentes aí dessa pesca, porque eles passaram a sobreviver da agricultura, né? Então, né? E a agricultura foi associada ao pasto, né? Vocês sabem que lá no período neolítico eles já domesticavam cabras, já tinham criação de porcos, né? Então, na antiga pré-história, eles também viviam da criação desses animais, inclusive. E aí, gente, a partir do ano 6.500, professora, falta 1 minuto para acabar. Quase agora. É o quê, Professora, Caio? você tem Vai página. encerrar quase agora, falta 1 minuto.
Pra acabar. Pedro, nós estamos aí no finalzinho da 427, tá? Achou aí, Pedro? Achei. Então tá. Então, olha só, gente. E aí que eles desenvolveram a cerâmica e na região da Mesopotâmia não foi diferente, né? Então, eles passaram nesse sedentarismo, eles desenvolveram a agricultura aí desse povo. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre também, ok? A nossa aula vai encerrar. 10 segundos. Então, a gente continua na próxima, tá bom? E depois eu vou colocar a aula de hoje lá no YouTube, viu, gente? Ok. Sim, Vou colocar essa aula no YouTube, tá bom? Ai, cansei. Então, um beijo pra vocês. A gente continua sexta-feira.